Estimados telespectadores, boa noite, sejam todos bem-vindos a mais uma edição do programa Na Linha da Frente aqui com o Dr. Alexandre Chival. Desta quarta-feira faremos uma análise daquilo que são os principais temas no quadro daquilo que é o ambiente de negócio no país. Mas, Dr. Chival, antes de avançarmos para os temas que ele elencou para esta semana, há duas questões que eu queria desafiá-lo, só fazer um comentário muito rápido. Eu sei que próxima semana podemos fazer, que será a nossa última edição mesmo do ano, poderá fazer uma análise mais cuidada. Um é a assinatura, na última terça-feira, do chamado contrato do programa com os ministros, e a outra é essa informação sobre a Mosal. Eu sei que tem um estudo que está a fazer sobre a Mosal para ver quais seriam as alternativas, mas eu queria só para um jeito de rodapé rapidamente e próxima semana ia desenvolver melhor esse tema. Bom, muito obrigado. Relativamente ao primeiro assunto que coloca como questão prévia, eu creio que é o cumprimento de uma promessa que o próprio Presidente da República fez já quando a sua tomada de posse, que ia mensurar o desempenho dos ministros em função de um contrato de programa que fossem, obviamente, assinar. É uma inovação interessante. Outra questão interessante aliada a esta é a forma meio subreptícia que tem tentado existir no sentido de justificar a tomada de algumas decisões. Quando o Presidente, por exemplo, nomeia alguém ou quando exonera alguém, há um esforço, ainda que de forma subreptícia, como disse, de explicar a razão por detrás de uma determinada decisão. Creio que é uma evolução que nós temos, até porque as pessoas queixam-se muito sobre as razões da exoneração ou nomeação de alguém, onde algumas alterações são feitas. Portanto, há um esforço nesse sentido. E a assinatura desses contratos de programa ajudam a mensurar o nível de desempenho dos ministros, porque às vezes nós víamos que determinados ministros eram exonerados e não sabíamos por quê. Portanto, nos bastidores, obviamente, que havia razões, podia haver razões públicas que suspeitássemos que fossem, que estivessem por detrás de uma tomada de decisão. Agora, creio que temos um elemento importante. Eu espero que estes contratos de programa, esses termos assinados com os ministros, sejam tornados públicos, porque isso garante uma certa democraticidade, permite que cada um de nós, não só o Presidente, que os cidadãos, na sua vez, possam também fiscalizar a atividade do Ministro. Nós somos capazes de chamar a atenção, algumas vezes, que, olha, o Ministro tem esta meta e não está a atingir. Acho que isto serviria muito bem para questionar os ministros, para aproximá-los de todas as formas. Agora, há uma questão que coloca algumas reservas para mim, sobre em que momento é que nós vamos começar a avaliar a atividade dos ministros. Tanto é que os ministros tomaram posse em janeiro deste ano. Portanto, se tomaram posse em janeiro deste ano, estamos quase a completar um ano e só agora é que se assinam estes contratos de programa. Eu estava à espera que estes contratos de programa fossem assinados logo a seguir à tomada de posse. Bom, há de haver algumas razões que justifiquem isso. Entretanto, íamos nos perguntar se a avaliação vai ser retroativa, se há de ir até janeiro ou não. Mas imaginemos que não seja retroativa. Entretanto, há algum comportamento de um ministro que ocorreu neste período todo de vacatura até a assinatura deste contrato. Como é que nós tratamos isso? Imaginemos que haja um fator de tal sorte grave que possa até comprometer muitas situações. Nós não sabemos, não temos conhecimento de tudo. Entretanto, só hoje é que se assina. Portanto, essa é a única reserva que eu tenho. Relativamente à Mosal, como muito bem disse, quando essa questão foi despoletada, há uma consultora internacional que nos pediu um estudo, e nós, ao nível do escritório, estamos quase mesmo no fim deste estudo sobre que saídas que poderiam existir neste diferendo entre a Mosal e o Estado moçambicano. Fico triste quando ouço dizer-se que efetivamente a Mosal vai encerrar as portas e que a partir do dia 30 a partir de 1 de janeiro de 2026 só haverá 30 trabalhadores que no fundo são os da segurança. De facto, para mim isto é complicado. O número de famílias que perdem fontes de renda, o próprio Estado há de perder, obviamente, também fontes de receita ao nível dos impostos. Portanto, nós não queria tornar público ainda o sentido em que nós conduzimos esse estudo, até que o stakeholder do destinatário desse estudo possa receber, só depois nós vamos tornar público. Mas nós temos um estudo que eu posso adiantar, que acredito que, se cada uma das partes visse esse estudo, eventualmente pudéssemos chegar a uma situação de acordo. Mas, como disse, ainda estamos no quadro da confidencialidade. Quando o dono do produto se assenhorar deles, aí talvez podemos tornar público. Não, eu, por acaso,
participei dessa conferência de imprensa do presidente da Mozart, fiquei um pouco arrepiado com o número de pessoas que potencialmente vão ao desemprego. Estamos a falar de mais de 1.500 trabalhadores diretos na Mozart. Portanto, multiplicando por aquilo que o Instituto de Estatística Nacional fala de cerca cada indivíduo trabalhador serve mais ou menos 6 pessoas na sua pessoa. Estamos a falar quase mais de 5.000 pessoas. Sem incluir as empresas prestadoras de serviços. Não, estamos a falar de são 1.500, estamos a falar de 9.000 pessoas. Sim. 9.000 pessoas. Mas os prestadores de serviços adjacentes. São por aí quase 400 milhões de dólares anuais para os prestadores de serviços. Sim. E também é a questão, a própria reputação do Estado. Eu acho que, se calhar, a próxima semana do Vale, não sem quebrar o teu princípio não vamos quebrar, mas acho que eu acho que na próxima semana eu agradecia que pudéssemos, porque eu acho que agora, porque a Mozart não encerrou as portas hoje, não vai encerrar em janeiro, nem em fevereiro, mas só disse que não tem como fazer, por exemplo, uma encomenda de mercadoria a partir de março, porque parece no mínimo que se exige para as matérias-primas são 3 meses, pelo que agora as caldeiras começam a entrar em período de manutenção, ou seja, ficam paradas praticamente. É uma situação muito grave que eu acho que... Sim, e sem querer mesmo antecipar o que podemos abordar na próxima semana, é importante nós percebermos que assiste legitimidade ao Estado de exigir a revisão dos termos dos contratos. Obviamente, isto está claro no quadro da soberania. A própria Mozart diz que isso é legítimo. Sim, é legítimo. Mas também, nem tanto para o mar, nem tanto para a terra. É preciso haver aqui um meio termo e que esse tipo de exigências não signifique sacrificar aqueles que são beneficiários da atividade da Mozart. Portanto, é preciso haver aqui algum bom senso de parte a parte. Não é uma racionalidade. Sim, tem que haver uma racionalidade quanto a isso. Mas, de qualquer modo, esta repetição lançada, de próxima semana nós podemos fazer uma análise básica sobre até porque nós, ainda na MDC, também ao longo desta semana, estamos a engajar os nossos próprios analistas para verificarem isso, porque, de facto, a Mozart foi o primeiro grande megaprojeto que veio aqui, no quadro dos esforços do governo, o presidente está na altura. Então, e é uma das coisas que eu não sabia também, que temos o porto da Matola, que depende da Mozart, a própria MPDC, o próprio CFM, portanto, é uma logística, é uma coisa, não é uma coisa... É cadeia, é um conjunto, não é só... Isso ultrapassa aquele voluntarismo, a chantagem, que se sabe falar de coisas muito sérias, que provavelmente exigem uma forma... Nós, a nível da MBC, vamos até exibir, ou se foi exibido já na íntegra, a intervenção do presidente da Mozart, ele a explicar um pouco disso, porque muitas vezes há um voluntarismo aqui, um pouco nacionalismo, um pouco bacoco, no sentido das pessoas não percebem o quão essas coisas têm implicações, estão muito interligadas. Então, nós voltaremos a isso. Não, ao nível da própria imagem do país, dos ratings, obviamente que isso vai diminuir, mas mais do que isso, é preciso... aqueles que são os cultores do conceito de soberania começaram a discutir conceitos modernos de soberania hoje. Não é aquela soberania absoluta ensinada nos manuais de direito constitucional e ciência política, está em desuso. Porque hoje estamos a falar de um Estado que não vive para si e nem controla a maior parte dos seus recursos. Porque não tem capacidade de exploração. Daí é que nós temos essas empresas que investem. Portanto, parte da soberania, por via desses contratos que o Estado celebra, obviamente que aqui é reduzido. Mas eu estou um pouco impressionado com o texto. Veio aqui uma balalaica, parecia um cubano para defender a soberania. Isto aqui, agora com teses capitalistas. Não, estamos um pouco, até porque ultimamente esse tipo de trás vem mais da Turquia. Então, estamos ali no meio. A Turquia tem, de facto, um sistema... Na Euroásia, ali. Não estão necessariamente... Exato, não necessariamente para o mar nem para o terra, estamos mais ou menos ali no meio para ver. Mas nós voltaremos, é um tema que, obviamente, eu acredito, até no fim o presidente da Mozart disse, não, ele acredita que o governo moçambicano continuará a fazer uma grande lobby necessária junto da ESCOM, que praticamente é a chave para este assunto. Doutor Chivar, vamos avançar então para o nosso primeiro tema desta edição, que é a questão do endividamento público. E hoje em dia, não é só a questão da emissão dos bilhetes de tesouro, recurso aos recursos do Banco de Moçambique e outras formas de endividamento. Há a questão também das chamadas PPPs, que aparentemente são soluções para resolver um problema de médio prazo de gestão de uma infraestrutura, modernização de infraestrutura, mas que a longo prazo
transformam-se em grandes fardos para o Estado. Nós temos exemplo em Portugal das chamadas autoestradas, com as brisas e companhia, que na altura que foram lançadas na década de 90, significaram de fato a modernização do país. Mas dizia-me um político português que hoje Portugal é um país que está no meio, está entre autoestradas, construiu de autoestrada, mas que hoje em dia essas autoestradas já são um grande encargo para o país. Qual a análise que faz com relação a isso, tendo em conta que há um grupo dentro do governo que defende a renegociação, queremos renegociar, e cria-se uma ideia aqui que me parece que olhar para todos os megaprojetos antes de 2024 como se fossem negociatas. Qual a análise que faz com relação a isso? Ou boladas, como se diz. Sim. E no caso de Moçambique nós temos o caso da Revimo. Sim. O tal problema da Revimo, que temos praticamente o Grande Maputo sitiado por estradas comportadas. É mais ou menos, Portugal é mais ou menos. Exatamente é um isso, país que as autoestradas cobrem o país. Sim. Resolve um problema de mobilidade, sem dúvidas. Sim. Entretanto, nós temos o povo sitiado Ninguém pode visitar o seu familiar sem pagar portagem. Portanto, mesmo eu saio daqui na cidade de Maputo, portanto, a pessoa sai do distrito de Campo Fumo para Cama Volta, e tem uma portagem. Tem uma portagem. Portanto, é preciso olhar um pouco. Vai tem para visitar um familiar, também tem uma portagem. Quer entrar na cidade a partir de Marraquém, tem uma portagem. Portanto, é verdade que há um grande esforço, e estamos aqui, é preciso essa tricotomia, o endividamento público, as PPPs e também a questão da sustentabilidade fiscal. Portanto, é preciso olharmos sempre nessa perspectiva. Isto porque Moçambique aproxima-se de um novo ciclo de mega investimentos ligados ao setor do gás natural, infraestruturas e energia. Portanto, esse aqui é o contexto em que nós queremos analisar este problema colocado neste nível dessa tricotomia. Entretanto, o país continua a ser fustigado por um problema gravíssimo, que é a situação em que nós temos a dívida pública a rondar próximo do 100% do produto interno bruto. E é por isso que nós vemos medidas do governo que vão no sentido de discutir a estratégia de gestão da dívida pública, contrataram-se consultores, eu sei que há outras empresas que vieram apresentar-se aqui para gerir a dívida pública moçambicana, e obviamente que essa dívida pública, o peso dessa dívida pública está um pouco ligada às tais concessões que foram feitas no quadro da gestão da própria administração pública e que hoje constituem um peso. Portanto, a questão aqui é perceber, será que o Estado moçambicano, em função deste fardo que tem hoje, está preparado para lidar com a gestão da sua própria dívida pública e absorver estes novos investimentos? A questão é se nós vamos acomodar a situação em que temos ou vamos ter que reformar o nosso quadro legal para evitarmos situações dessas em que, apesar de termos este volume grande de investimento, continuamos a ser sufocados por esta problemática da dívida pública que atinge, como disse, repito, próximo de 100% do produto interno bruto. Então, a questão é, será que o Estado moçambicano está preparado do ponto de vista institucional e jurídico para garantir responsavelmente este novo ciclo? Ou seja, será que este novo boom de investimento que nós estamos a ver não vai se transformar, porque como disse no princípio, muito bem, no princípio quem olhou para estas concessões, para essas PPPs todas, olhou na perspectiva de modernização do Estado, de investimento, mas nem sempre olhamos para os efeitos que isto foi causar a posterior, nomeadamente, este encargo gravíssimo da dívida pública. Será que estes novos investimentos não vão ser também um fardo mais tarde? Será que mais tarde não viramos aqui reclamar e dizer que batemos palma, por exemplo, porque a Total fez uma decisão final de investimento, a Eni fez uma decisão final de investimento, ou a Exxon, para amanhã dizemos afinal estávamos enganados? Então, essa é a questão central que nós devemos, obviamente, observar aqui. Isto porque quando nós olhamos para a justificação dessas PPPs, desses investimentos todos, sempre se socorre do conceito de interesse público. Tudo isto é feito no interesse público. Mas há um problema aqui, é que muitas das vezes o interesse público é invocado sem uma densificação normativa. Muitas vezes permitindo justificações genéricas para contratos que mais tarde veremos que são onerosos. E beneficiam um pequeno grupo de pessoas. Beneficiam um pequeno grupo de pessoas. É por isso que, na altura, discutiu-se o CDD, que é esta organização da sociedade civil, defesa dos direitos humanos,
requerer junto do Tribunal Administrativo uma providência cautelar justamente para ver qual seria. Mas a justificação do Tribunal Administrativo também foi interesse público. Portanto, sempre... Mas qual público? Aí está. Porque nós dois podemos corporizar o interesse público. O interesse público. Às vezes, este interesse público é mensurado em função dos benefícios apenas de um grupo restrito, como sou dizer. Com competência para adjudicar, no fundo. Exatamente. Poder político, e é por isso que este interesse público, muitas das vezes, justifica os chamados ajustes diretos. Portanto, a adjudicação direta, a gente fala, não, mas é interesse público. Em situações que, em condições normais, nós achamos que deviam ser por via de um concurso, em propostas plurimas para aferir o vencedor. Portanto, isto, obviamente, cria espaço para aquilo que tanto o Presidente da República como o Ministro do Transportes e Logística falam, que é a captura do Estado pelos círculos da máfia ou chamados cartéis. Portanto, esta questão que nós olhamos, este conceito genérico de interesse público pode nos levar a que o Estado seja... O próprio Ministro da Logística mostra, com os exemplos que ele deu, mostra que ali, nos locais onde o Estado podia ter, de uma forma direta, prestar o serviço, até de soberania, e dali tirar uma receita até para financiar serviços públicos, está tudo capturado. Está tudo capturado em nome do interesse público. Sim. Mas o tal público resume-se a um número... É duvidoso, porque, por exemplo, zonas que até são de soberania... Eu podia dar 3 exemplos. Sim. Só 3 exemplos, e creio que alguns deles estão mesmo na alçada do Ministro de Transportes e Logística. A questão da emissão dos passaportes e dos documentos de identificação. Por que nós temos que ter uma empresa estrangeira a fazer isso? Será que ao nível do Estado nós não percebemos que isto é uma fragilidade gritante para a nossa própria soberania? Uma base de dados de moçambicanos é gerida, alguns no Ocidente. Portanto, nós não sabemos... Quem são as pessoas que estão lá? Quem são as pessoas que estão lá? Que tipo de informação eles têm e o que fazem com esta informação? Portanto, eles são em condições hoje de saber quantos moçambicanos existem, onde estão, onde vivem. E mais do que isso permite a chamada compra da nacionalidade, como nós vimos. Eles que gera a base de dados. Gera a base de dados. Outro aspecto é a questão das cartas de condução. Nós temos, e é preciso, o Estado precisa de fazer isso. Eu desafio a Procuradoria-Geral da República a fazer um estudo muito sério. Não estou a dizer que é para abrir um processo de crime, mas a Procuradoria-Geral da República tem também esse munus constitucional de verificação do cumprimento da legalidade e investigar qual é o ganho do Estado, por exemplo, no INATRO, pela emissão das cartas de conduções, quanto é que vai ao Estado e quanto é que vai ao bolso de um grupinho do setor privado que controla o processo de emissão de carta. É por isso que alguém até diz que não percebeu porque houve aquela guerra com a Britol, nomeadamente na questão da emissão das cartas de condução. Portanto, tiramos um provedor nacional, que é a Britol. Não estou aqui em condições de dizer se fazia bem ou não o mau trabalho, mas pelo menos pela peleja pública que nós vimos, ali há alguma coisa muito estranha. De qualquer modo, é preciso perceber que a Britol é um provedor nacional, mas nós preferimos um provedor estrangeiro e, portanto, essas áreas, só essas 3 áreas que eu podia dar como exemplo, revelam que efetivamente... As Cudumbas, estamos ali também. Cudumbas e tudo mais. Quando eu não perceber como é que alguém que toma um comboio que está a entrar em território nacional, isto entrega um estrangeiro, que para mim é impressionante. Como é que é possível? A Cudumba, onde opera a Cudumba, estamos a dizer que é um território neutro. Exato. É um território fora do território nacional. Portanto, aquilo é um país diferente do nosso. Sim. Portanto, depois é uma questão de soberania, quer dizer, o Estado moçambicano, através tem uma polícia de guarda-fronteiras. As pessoas estão entrando numa fronteira moçambicana. E temos lá empresas estrangeiras. Uma empresa estrangeira que sobrepõe-se até à própria força de soberania. Para mim é muito impressionante. Portanto, esta questão do interesse público está diluída, porque até preciso haver normas claras para definir o que é interesse público do ponto de vista legal. Portanto, isto tudo depois faz desembocar num problema de sustentabilidade fiscal. Sim. Por quê? Porque quando há uma encatadupa, a questão dos ajustes diretos, portanto, cria um tal problema dos encargos para o Estado e, portanto, não se estabelecem também limites legais de endividamento público por via das garantias soberanas. É verdade que anualmente a lei do PSOE define os limites para o endividamento, mas nós sabemos que por via dessas PPPs há aquela chamada desorçamentação. Obviamente que tanto foge do âmbito da Assembleia. Portanto não há nenhum controle. Desorçamentação é isso, exatamente. Portanto, fugindo desse âmbito, colocar as empresas que podiam estar dentro do arcabouço daquele escopo não, isso não é Estado, isso é PPP. É PPP. Portanto, temos cuidado. Mas a dívida está lá. A dívida está lá porque mais tarde este encargo vem para o Estado.
começou por se dizer que era uma PPP, portanto, fora do escopo da orçamentação. Depois, evoca-se o interesse público que é tão diluído. Sim. E mais tarde, havemos de ver que estes problemas voltam para o Estado. Doutor Chival, nós vimos isso em Portugal. Exatamente. Diziam que os BES, os BANIFs, são bancos privados, mas quando veio o problema... O encargo... Foi para o também no Fundo de Resolução. E quem é o Fundo de Resolução? São os contribuintes. Então, que nem se beneficiaram. Evocou-se o interesse. Aqui não podemos fechar o banco porque é um banco sistêmico. Mas vamos buscar onde o dinheiro? Nos contribuintes. Que quando tem que ir ao banco, às vezes encontram barreiras muito grandes para poder aceder ao crédito. Se fosse um pouco essa ideia de que Exato. No fim das coisas, o Estado é chamado sempre a... Sempre. Portanto, podemos ir por via das PPPs ou qualquer outra forma para falar da desorçamentação, mas se a coisa der para o torto, como só dizer-se, o Estado é que vai assumir. Sim. E concomitantemente os contribuintes, que nem sempre são tidos chamados. Foram beneficiários, e alguns deles reclamam. Por exemplo, estamos a falar aqui das portagens aqui recém, pela nossa circular. Amanhã, se houver algum problema, o Estado são aqueles que hoje são sacrificados, por isso que vão ter que responder por via das suas contribuições. Vai lá caso com a Brise e outras empresas, que até algumas autoestradas tinham mina, ou seja, se não conseguiram o número daquele de utentes, o Estado é obrigado a entrar subsidiar. Portanto, são rendas fixas. Ele não está preocupado lá dizer, usa a minha autoestrada. Eles têm rendas fixas mínimas. Portanto, o máximo, quando atinge o máximo, não há problema. São 25, mas 30, se não atingir o mínimo, o Estado tem que entrar. Essas questões todas. Agora, a questão, nós podemos perguntar, então, onde é que está o nosso Tribunal de Contas, tanto que é a terceira secção do Tribunal Administrativo? Bom, mas nós temos feito muito trabalho, tipo, só que prega no deserto, parece que São Tomás. Infelizmente, o Tribunal Administrativo não é levado a sério. Está a pregar no deserto. De análise da Conta Geral do Estado, a análise da Conta Geral do Estado pela nossa Assembleia da República, vemos sempre a fazer vista grossa. Repetimos os mesmos erros e o discurso de quem opta por aprovar a ser feito. Nas próximas, o governo reconhece. Reconhecemos os desafios. Os desafios são os mesmos, portanto, estamos a reconhecer os desafios. Portanto, significa que nós não estamos a levar a sério o Tribunal Administrativo. Agora, mas há aqui um outro problema também que é preciso olhar, é que o nível da fiscalização do Tribunal Administrativo é do ponto de vista formal, do ponto de vista de legalidade das despesas públicas. Era importante que nós tivéssemos uma entidade capaz de também olhar para a economicidade e sustentabilidade financeira desses projetos. Portanto, a questão que nós colocamos é quem é este auditor do Estado que faz essa análise? Será o Ministério das Finanças? Será que o Ministério das Finanças tem essa capacidade de olhar para a sustentabilidade financeira, econômica desses projetos e depois dizer que não, aqui nós não avançamos? Portanto, por via das PPPs, muitas das vezes evocamos o interesse público, nem se discute, a coisa avança e aí está. Eu podia dar um outro exemplo, né, da presença do Ruanda. Todo mundo diz que não, era necessário que o Ruanda viesse para garantir que se estancasse o avanço do terrorismo. Amanhã, se acontecer algum problema, são os contribuintes moçambicanos que nada sabem do que acontece entre o Estado moçambicano e o Ruanda. Já estamos a dever bilhões ao Ruanda. Vamos dizer que, afinal, nós estamos a dever aqui bilhões ao Ruanda, então o Ruanda não está a fazer isto porque os moçambicanos não estão a pagar. Eu espero que não seja isso, mas este é um outro exemplo que permite perceber que essa evocação do interesse público para obviar o controle da máquina. Doutor Chival, eu acho que o grande problema aqui está na fragilidade da Assembleia da República. Porque nós vemos noutros países, os ministros são obrigados a entregar até contratos. Não a Assembleia em plenário, mas aquelas comissões. As comissões especializadas. Portanto, assuntos ligados à defesa e segurança. O ministro da Defesa é obrigado a entregar. Muitas vezes essas áreas de segurança são sessões fechadas, que é obrigado a entregar os contratos, explicar aos deputados da Assembleia o que está acontecendo. Comissão dos Negócios Estrangeiros, também normalmente são sessões à porta fechada. Tem que ver esses acordos, mas aqui os deputados não têm acesso aos contratos. É aquilo que eu dizia. A nossa Assembleia parece, para mim, que naquela ideia dos chamados órgãos de soberania, checks and balances, parece que é o elo mais fraco. Permita dizer-me isto, já disse noutra altura. Sim. E volto a dizer. Disse no mandato passado, volto a dizer neste mandato que não mudou, é o sistema em si que não. A Assembleia da República não passa de um cartório notarial do Executivo. Sim. Porque, do ponto de vista de iniciativa legislativa, estamos muito abaixo. É o governo que manda. É o governo que manda na Assembleia. Do ponto de vista da fiscalização, viu-se agora no debate da Conta Geral do Estado. E aqui não é um problema de ser
partido A ou B. É o sistema, amanhã mesmo que venha um outro partido. Vai ser o mesmo. Vai ser a mesma coisa. Portanto, não é um problema de ser um partido frelimo, é um problema sistémico, portanto, que é preciso resolver. Se nós temos um tribunal administrativo com todo o arcabouço de competências que tem e nunca é levado a sério, o problema continua a não ser o tribunal administrativo. Podemos dizer que hoje o elenco é este, já tivemos presidente, já houve Luís Pali, Machatini, já tivemos a senhora Maximiana, agora estamos a doutora Ana Gem. Portanto, os líderes estão lá, mas infelizmente o Tribunal Administrativo continua a não ser levado a sério. Portanto, enquanto nós tivermos esse sistema que não leva a sério o Tribunal Administrativo, venha o governo que vier, venha o partido que vier, o sistema está lá e a coisa não vai nada. Do mesmo modo que o Tribunal Administrativo tem feito um trabalho muito interessante, meritório, rigoroso, sem meio. mas depois levamos para a Assembleia, há aquele floreado que não há um trabalho a ser feito, no próximo ano vai ser melhor. E o fato é que, de facto, as coisas que o Tribunal Administrativo diz são coisas cabeludas, mas não me recordo de alguém ter sido responsabilizado na sequência de um relator do Tribunal Administrativo. Nunca, não me recordo. Bom, o Tribunal Administrativo sei que aplica coimas, aplica multas, remete mas a Assembleia da República... Depois remete ao Ministério Público também. E há uma letargia e tudo mais. Ainda bem que o Presidente da República disse na última sessão que teve com os deputados, pelo menos da sua bancada, de que não podemos simplesmente resolver a questão por via da ditadura de voto. Portanto, é preciso haver debate. Portanto, ainda bem que o Presidente da República reconhece essa fragilidade que nós temos hoje na nossa Assembleia da República. A questão é perguntar depois, há necessidade de uma revisão legal? Eu acho que não, porque a Constituição, nos artigos 130 e 179, estabelece competências genéricas da Assembleia da República em matéria da dívida pública. Embora não fixe limites materiais sobre isto, mas este é um trabalho que a própria Assembleia tem que fazer. Portanto, de novo, damos essa responsabilidade à Assembleia da República. E a questão também que pode ser colocada é, do ponto de vista macroeconômico, quão grave é a situação atual do endividamento moçambicano. Todos nós lemos os relatórios do Banco Mundial. O próprio Banco Moçambique tem estado a alertar. O perfil da nossa dívida pública é insustentável, absolutamente por conta disso. É uma dívida de consumo, na verdade, no sentido de pagar salário, despesas. Quer dizer, não é uma dívida de investimento, na verdade. Portanto, é preciso nós olharmos seriamente para essa questão das PPPs, para que não se transformem, se forem mal estruturadas, não se transformem em dívidas futuras do Estado. Deu o exemplo de Portugal, nós podemos falar também a Grécia também andou na com Grécia, do Reino Unido, ou ainda alguns aeroportos na América Latina. A Grécia teve esse problema também. Exatamente, houve intervenção do FMI. Aquelas coisas faraônicas, os euros e companhia. Cuba também teve esse problema com o BNDES, quer dizer, por aí. Portanto, tudo isso. Agora, só para finalizar este tema. Se nós olharmos, para a evocação disso, como é que, do interesse público para essas PPPs, como é que estas PPPs mal estruturadas influem na forma como os investidores olham para Moçambique e as agências de rating também olham para Moçambique? Primeiro, há uma percepção de risco. Portanto, o país é visto como um país que não é de confiança para investimento. Depois, por via disso, significa que tem as avaliações de menos, mais, não sei o que viram, citam fragilidades institucionais e de governação. Agora, eu espero que por via dos novos investimentos do gás possa-se melhorar esta percepção. Mas é importante que haja reformas credíveis ao nível das nossas próprias instituições de controle, de análise, de tudo quanto sejam projetos que vêm para não cairmos de novo numa situação de endividamento. A questão é, respondendo já no fim, se é necessário reformar as normas ou não. O quadro legal que nós temos hoje é suficiente. É suficiente para nós controlarmos a questão do interesse público, que é mal evocado, a partir da altura, primeiro, que nós damos responsabilidade, tomamos a sério o Tribunal Administrativo, mas também a Assembleia da República cumpra o seu papel de fiscalizador da atividade do Executivo. Se não for feito isso, por mais que nós queremos mais leis, vamos continuar a cair nessa situação. Espero que não cheguemos à situação de Portugal e da Grécia ou ainda dos aeroportos da América Latina sobre essas questões. Exatamente. Então, Dr. Chival, vamos então obedecer o nosso primeiro intervalo. Voltamos na segunda parte já para discutirmos também a questão da estabilidade do sistema financeiro moçambicano. Até já.
Estamos de volta então para a segunda parte do nosso programa aqui na linha de frente com o Dr. Alexandre Chival. Dr. Chival, nesta segunda parte vamos olhar também para a questão da estabilidade do nosso sistema financeiro. Esta semana o governador do Banco de Moçambique veio a público no quadro do balanço do fim do ano, que ele demonstrou que houve um trabalho muito sério do Banco de Moçambique para garantir a estabilidade macroeconômica do país. O trabalho foi feito. Há três questões muito grandes que se debatem hoje em questão do Banco de Moçambique. A primeira é a questão da situação cambial. A segunda é a questão das divisas, ou não há divisas. E a terceira é a questão do Fundo Soberano. Como é que olha para o funcionamento hoje em dia e o papel do Banco Central na nossa economia? Bom, nós temos hoje, ainda bem que levantou esses três aspectos, que todos eles interligados, preocupam qualquer um, não é? E uma das grandes bandeiras de cada governo que entra é permitir maior inclusão financeira, porque só assim vamos garantir a estabilização cambial de uma série de situações. E nós olhamos hoje Moçambique com um sistema bancário que atravessa um momento de transformação, não é? Temos os bancos a enfrentar estes problemas todos, o problema das divisas, o problema do próprio sistema financeiro que não responde a muitos problemas. Os empresários não conseguem financiamento por via do nosso próprio sistema financeiro. Há muito crédito mal parado. Nós olhamos, é só pegar os jornais de maior circulação e vermos que todos os dias há anúncios judiciais de ações executivas que correm intentadas pelos bancos contra várias entidades e várias pessoas. Portanto, para dizer que nós temos, por um lado, este problema que levanta o governador do Banco de Moçambique e este problema que nós vemos do sistema bancário com o crédito mal parado, mas do outro lado vemos também outro problema gravíssimo, que é a exclusão da maior parte da população no sistema formal financeiro. Mas também temos hoje a emergência de um novo conceito das fintechs, o chamado mobile money, não é? Dos relatórios que vimos nos últimos tempos, vemos que as carteiras móveis transacionam muito mais dinheiro que os bancos tradicionais. Mas há uma outra dimensão de desafio, que é a questão relativa ao controlo do branqueamento de capitais, financiamento ao terrorismo. As pressões são feitas pelo FMI, pelo GAF, sobretudo para que nós tenhamos um sistema financeiro credível, um sistema financeiro controlado e que responda aos desafios que Moçambique tem. Agora, a verdade é que podemos nos perguntar se o quadro regulatório hoje que nós temos responde aos desafios que nós temos, ou seja, consegue responder à necessidade de nós resolvermos os problemas que nós enumeramos aqui. Bom, primeiro nós temos, a meu ver, uma lei orgânica do Banco de Moçambique, que é a 192, sofreu várias alterações, mas que, a meu ver, foi aprovada num contexto diferente da complexidade que nós temos hoje do nosso próprio sistema. É muito conservadora. É muito. Nós olhamos para o Banco de Moçambique ainda numa visão socialista. Não é? Não estamos a olhar para as dinâmicas. Existe, obviamente... Até para entrar no Banco de Moçambique é muito difícil. Quer dizer. É um Estado à parte. Sim, é um Estado à parte. O Banco de Moçambique realmente um Estado à parte. É um Estado à parte. Sim. E depois, olhamos, por exemplo, para não direi excessivos. Todo mundo fala de que o Presidente da República tem poderes excessivos. Ninguém fala dos excessivos poderes do governador do Banco de Moçambique. Do próprio Banco de Moçambique. Portanto, hoje em dia... nem o Parlamento consegue engajar. Nem o Parlamento consegue engajar o governador do banco para ir para lá. Portanto, significa que nós estamos a falar de um país à parte. Pessoas eleitas como presidente, ministro nomeado por uma pessoa eleita, os deputados não conseguem, por simplesmente, ter alguém nomeado, burocrata. Vou dar um exemplo. Há um acórdão do Tribunal Administrativo, não é? Que repõe a posição do acionista Moçambique Capitais no Mozabanco. Até hoje, ninguém consegue executar. Está no Banco Moçambique, vai-se nas tintas para aquilo que para mim é um precedente. O que eu ouvi é que o Banco Moçambique diz: aguarda o próprio Tribunal para explicar como é que essa reposição deve ser feita. Não, mas o acordo é claro. É tornar nulo todos os atos. Mas, portanto, o Banco Moçambique simplesmente não se move, nem faz coisa alguma. Portanto, aqui também olhamos um pouco para os poderes do governador do Banco Moçambique. Portanto, ele não vai ao escrutínio, não tem escrutínio parlamentar, já que estamos a falar da democraticidade, não tem escrutínio parlamentar, simplesmente é nomeado pelo Presidente da República e os critérios também para destituí-lo do cargo são extremamente apertados. Portanto,
olhamos aqui para um banco de Moçambique que, repetindo as palavras que demos, é um Estado à parte. E nós estamos, obviamente, do outro lado. Depois, devemos ser uma embaixada. O Estado de Moçambique tem que ter uma embaixada. O Presidente da República tem que nomear um embaixador extraordinário e plenipotenciário junto do Banco de Moçambique. Acho que isso é verdade. Depois, os critérios da supervisão do Banco de Moçambique estão virados à chamada solvência tradicional. Portanto, para mim, esses critérios são suficientes para captar restos de liquidez, cibersegurança e interconexão sistêmica. Portanto, não se olha-se para o banco ainda olharmos naquela perspectiva em que não existiam os outros sistemas de movimentação de dinheiro. Portanto, também eu acredito que é importante alinhar o funcionamento do Banco de Moçambique aos princípios fundamentais de Basileia sobre supervisão bancária eficaz. Agora, qual é o efeito da banca digital hoje no nosso sistema? Nós olhamos o chamado das carteiras móveis, os pagamentos digitais e ainda dos chamados agentes bancários que nós temos aí. O aviso número 3/2017 do governador do Banco de Moçambique, que regula o funcionamento, o sistema de pagamento de moeda eletrónica, não é? Criaram bases para o funcionamento desses mecanismos todos, mas ainda tem lacunas. As fintechs operam numa zona que eu chamo de zona cinzenta. Nós nunca sabemos se são instituições financeiras, se precisam de licenças bancárias ou se tem um capital mínimo ou não. Então, e hoje em dia fala-se muito da emergência das fintechs. Mas eu pergunto se uma fintech é ou não um banco, se precisa de licença ou não. Portanto, significa que a nossa legislação atual não permite acompanhar essa evolução toda que nós temos. Depois, nós olhamos para a questão quer dos agentes bancários, quer da chamada moeda eletrônica. Se um dia houver um problema e o cidadão precisar de proteção, como é que a gente resolve os litígios? Com uma empresa, por exemplo, Emola ou MQS. Como é que a gente garante que há proteção dos dados pessoais? Os cidadãos nunca não conhecem quem são as pessoas que geram aquela... Nunca estiveram num conheço aquela gente ali e às vezes nem temos... É diferente de um banco que tem uma estrutura... Sabemos quem é o gerente, quem é o nosso gestor de banco. Ali não sabemos quem... A questão é quem é o meu gestor de empresa. Ninguém sabe disso. Portanto, essas questões todas, do ponto de vista do quadro regulatório, não nos permitem, portanto, acompanhar são as fintechs hoje em dia que têm maior número de transações. Os relatores mostram isso. São números brutais. Exatamente. Um outro problema que nós colocamos é se as exigências do GAFI ou do o grupo da África Oriental e África Austral para o controle do branqueamento de capitais, se essas fintechs, se a moeda eletrônica está dentro ou não do controle dessas exigências todas. Será que o GAFI está em condições de dizer se Moçambique está ou não a combater o branqueamento de capitais por via das carteiras móveis? A pressão que nós temos hoje do FMI para controlar as carteiras móveis vai fazer recuar um pouco a questão da inclusão financeira, obviamente. Sim. Mas é um risco que lá está. Depois, é o próprio FMI que hoje vem a exigir que haja maior transparência, mas o FMI consegue gerir um problema que acontece no M-Pesa, no Emola e em diante. Agora, nós olhamos, obviamente, esses instrumentos como os de inclusão financeira. Entretanto, há desafios também que se colocam do ponto de vista da nossa própria legislação. Se nós formos olhar e nós temos alguns exemplos de inclusão financeira que foram feitas para além do mobile money, sabemos que isto, por exemplo, o M-Pesa é um produto que começou no Quênia, até Swahili significa dinheiro. Para além disso, das moedas, chamadas moedas eletrônicas, nós temos os chamados agentes bancários. Portanto, se a pessoa for a um país como Quênia, ou Uganda, ou ainda Burundi, é possível eu entrar numa cantina ou num supermercado, fazer levantamentos de dinheiro, fazer depósitos na minha conta bancária. Não é o banco, chama-se agentes bancários. Agentes bancários. Portanto, nós, ao nível do aviso número 3/2015, permite-se agentes bancários. Também é verdade que isto ainda não é muito popularizado. Para mim, seria uma coisa muito boa para garantir maior inclusão financeira. Entretanto, a questão que nós colocamos é como gerir a questão da responsabilidade civil do banco em face de um comportamento desonesto do agente bancário. Portanto, essas questões todas que são colocadas
leva Moçambique numa situação complexa, não é? Afora esta que nós nos perguntamos. Nos perguntamos no passado colonial tinham resolvido isso através dos CTTs, no sentido de que o CTT, no fundo, era uma espécie de agente bancário rural. Era lá onde o pensionista que resolvia todas as questões, incluindo questões bancárias. Agora, de fato, é essa a questão da responsabilidade civil. É essa questão da responsabilidade civil. Portanto, nós temos a colocar várias questões que a legislação atual do Banco de Moçambique não acompanhou. A verdade é que há avisos, já revisões da lei das instituições de crédito e sociedades financeiras, entretanto, continuamos a ter aqui um problema. Agora, a questão é se o sistema bancário, o setor bancário moçambicano é suficientemente concorrencial. Nós já falávamos disso um pouco quando falamos da necessidade de dispersão do capital bancário no mercado bolsista. Primeiro temos um problema que é a concentração de 60% do sistema em 3 bancos. Isso é um problema grave. Todos eles estrangeiros. Exatamente. Depois, barreiras à entrada. Hoje em dia já é mais complicado aceder a um crédito. Pode ser fácil abrir conta, mas para aceder ao crédito também... Mas abrir uma conta não é tão fácil assim. Já não é tão fácil como era antes, não é? Depois, há uma concorrência, por via dessa concentração, há uma concorrência desleal. Portanto, é um grupo, eu chamo de sindicato, os cartéis bancários, que determinam aqui uma série de coisas. Por isso é que todos os dias temos mensagens no telefone a dizer que a partir do dia X mudamos o valor das taxas e por aí em diante. Portanto, tudo isso. Depois, é verdade que a entrada dessas fintechs, das mobile money, cria alguma pressão, mas continuamos a ter um setor essencialmente concentrado neste sistema todo. Agora, a questão é perguntar se essas fintechs, se essas mobile money são ou não uma alternativa ou um complemento ao banco tradicional. Como vimos nesses relatórios, os mobile money movimentam muito mais dinheiro que os bancos. Exatamente. Depois tem custos transacionais mais baixos, permite aceder às zonas rurais e por isso é que os bancos hoje também estão numa corrida para lançar carteiras digitais. Aqui estão a agregar os seus serviços dentro dessas tais... Exatamente. Há uma absorção, na verdade, dos bancos comerciais normais junto dessas... Exatamente. Então, este é o futuro que se segue. Garantir a interoperacionalidade. Portanto, permitir que nós, de forma fácil, façamos transferência de uma carteira móvel para outra. Portanto, este é o futuro que nós temos. Mas isso passa por um pouco mais de atrevimento do Banco de Moçambique. É verdade que, obviamente, é preciso haver a tal reforma, que é da legislação que nós temos. Porquê? Porque o modelo atual exclui a maior parte da população, penaliza a maior parte delas. É verdade que, apesar de haver tudo isso, continuamos a ter um sistema resiliente, usando o termo em voga hoje, mas haver uma reforma, como eu disse, não significa destruir o sistema existente, mas simplesmente modernizá-lo. Nós temos que garantir, por via, ainda que haja essas pressões do FMI, dos grupos do GAF, permitir que, por via da chamada inclusão financeira, nós possamos ter mais pessoas a aceder à banca, mas que não sejam levados a ter esses custos absurdos e a burocracia absurda dos bancos comerciais como temos. Simplesmente precisamos de reformar o sistema, modernizá-lo, por via também da reforma, da revisão da lei orgânica do Banco de Moçambique, permitir uma clareza sobre as fintechs e permitir a chamada flexibilização na interoperacionalidade das carteiras móveis no sistema financeiro nosso. Só assim é que nós vamos combater os tais problemas que nós temos do crédito mal parado, do problema do crédito para financiamento da economia, do problema da falta de fluidez das finanças. Por isso é que nós conseguimos ver que há indivíduos que guardam 40 milhões em casa. Por quê? Porque nós podemos dizer, mas como é que alguém guarda tanto dinheiro em casa? É que se nós formos pegar esse dinheiro e meter no banco, das duas uma, ou vamos acusar de branqueamento de capitais, ou seremos raptados. Portanto, aqui nós temos um dilema que é preciso resolver. Portanto, o próprio Banco de Moçambique precisa de modernizar-se do ponto de vista legislativo, só assim que nós teremos um sistema financeiro, um sistema bancário que responde aos desafios que se colocam nos dias que correm. Dr. Chival, muito obrigado por esses comentários. Este é o nosso penúltimo programa antes de observarmos o interregno, né, do festa do fim do ano. Portanto, próxima semana teremos este nosso último programa. Só recordar que a semana passada, ainda foi esta semana, ou na semana passada, tivemos
o encontro do governador do Banco de Moçambique, em que fazia um balanço, basicamente. Retive 3 pontos que ele disse. Portanto, com relação à questão da falta de divisa, de ser um falso problema, que foi criado na altura porque houve muito, por causa do problema político que aconteceu, portanto, muitos moçambicanos queriam colocar as suas poupanças fora de Moçambique. Alegaram ali, queriam fazer importações, queriam fazer, mas que no fundo eram mesmo tentativas de sacar o máximo possível de divisas em Moçambique para colocar no sítio onde não havia aquele risco político que o país estava a viver. Com relação à questão essa questão de garantir que a praça financeira estava toda interligada, o governador prometeu que até o primeiro trimestre do próximo ano, portanto, será possível em qualquer banco fazer uma operação bancária e estar disponível o valor no mesmo dia, na mesma hora, portanto, online. E depois celebrou também o fato de o Banco de Moçambique já estar na posse de mais de 100 milhões de dólares do Fundo Soberano, que vai marcar, de fato, o início efetivo do tal fundo. E o Banco de Moçambique, a partir do próximo ano, vai começar a fazer essas propostas junto do governo, do ponto de vista de proposta de investimento no estrangeiro. Portanto, são esses pontos que ele colocou, mas essa questão da modernidade, mas também da transparência do Banco de Moçambique. Exatamente. Achamos nós ser muito importante. Portanto, não pode operar como se fosse um ente estranho ao próprio Estado, uma região autônoma, tipo da Madeira, que com o Alberto João Jardim, sempre aquela vociferando naquela altura, Independência, Lisboa, enfim. Então eu queria mais uma vez agradecer a sua presença. Então, próxima semana eu peço ao Dr. Chival, sem quebrar o princípio da confidencialidade, só dar-nos um pouco de algumas luzes, como é que nós podemos sair desse diferente entre o Estado, ESCON e Mosal, porque nós achamos que a Mosal é muito importante para os moçambicanos. Sem dúvida. Exatamente. Então, para si, caro telespectador, fica aqui o nosso compromisso. Quarta-feira nós voltamos com mais temas. Boa noite. Até lá.